Foi prorrogado por mais 120 dias o decreto da situação de emergência na saúde pública em Goiás em função da disseminação do novo coronavírus. Bom, sobre esse assunto eu converso agora com o superintendente de Ação Integral à Saúde, Sandro Rodrigues. Boa tarde, bem-vindo ao TBC Notícias, Sandro. Michele, boa tarde para todos os telespectadores. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, esse novo decreto, aliás, essa prorrogação do decreto, traz alguma novidade? Tem novidade com relação às normas já estipuladas? Na verdade, não, Michele. Ele só declara bastante, de forma bem importante, que a gente está no meio da pandemia, né? A gente tem visto várias questões aí e essa prorrogação, na verdade, da situação de emergência, ele reforça ainda mais esse processo que a gente está passando aqui no estado de Goiás. Bom, e o apoio do HCamp, né, o Hospital de Campanha do Ipasgo, ele também continua, também teve esse apoio prorrogado? Sim, na verdade foi permitido, então, na verdade o HCamp já é o principal hospital da rede CESGO, da Secretaria Estadual de Saúde aqui em Goiás, para cuidar dessas pessoas com problemas de coronavírus. Então, como o próprio decreto ele foi expandido também o prazo dele, a mesma questão com relação ao HCamp, até porque o que a gente tem de estudos na Secretaria é que isso não vai se resolver de uma hora para outra. A gente está no topo da pandemia, então esses casos vão começar a cair, mas a gente vai precisar sim ainda de um hospital para ficar fazendo os atendimentos, até para os outros hospitais voltarem a funcionar como funcionavam antes da pandemia e cuidando dos casos mais gerais, na perspectiva regionalizada, tudo que foi construído aqui pela Secretaria de Saúde. Agora, Sandro, já está acontecendo a desativação aí de algumas unidades, de alguns hospitais de campanha pelo interior do estado? Isso já está acontecendo? Ainda não. Por que isso não aconteceu? A gente tem mantido as taxas de ocupação hospitalar entre 80% e 90%. Então, na verdade, esse é o máximo que deveria acontecer até. Numa situação mais crítica, esse número sobe, às vezes, acima de 90%, sem nenhum tipo de problema. Mas essa desativação, o que ela vai acontecer? O único que deve ser desativado é o Hospital de Águas Lindas, porque é uma estrutura modular e construída especificamente para a Covid-19. Todos os outros hospitais que foram construídos, que foram organizados nessa época agora, já faziam parte do nosso plano de atenção hospitalar para o Estado. Então, na verdade, eles continuam existindo, mas sem ser exclusivamente perfil Covid. Eles passam a ser, por exemplo, um dos hospitais aqui da capital, mas na região de Lusiânia, de Formosa, de Tumbiara, de Jataí, bem nesse sentido. De forma que esses hospitais eles continuam funcionando, mas não exclusivamente para a Covid como estão no momento. Certo. Agora, Sandro, atualiza a gente, como é que está a situação da Covid-19 hoje aqui no estado? Olha, a gente está no ponto alto da curva ainda, a gente não consegue segurança para falar que a gente estabilizou ou que começou a cair. Teve esses acontecimentos, principalmente agora no feriado, que a gente tem um certo receio com relação a isso. O que isso vai provocar, uma média de 10 a 14 dias para a gente ter clareza do efeito que foram essas questões de aglomeração no feriado agora. E a gente está com um número importante de casos, né? Mais de 160 mil casos, mais de 3.700 óbitos por Covid-19. Então, reafirmando sempre aquilo que a gente coloca, a gente está num momento sério da pandemia, no que a gente está com o maior número de casos, maior número de óbitos e que a gente precisa cada vez mais reforçar essas ações para a gente começar a ter redução, e redução sustentada que a gente chama. Não é reduz amanhã, depois volta a subir, mas uma redução sustentada ao longo do tempo, justamente para ter um detalhamento melhor da situação e a gente trazer as informações que as pessoas tanto anseiam e que, obviamente, a gente também anseia por conta dessa redução do número de casos e de óbitos por Covid-19. Tá, só para a gente ressaltar, então, como é que está a questão dos leitos hoje, apesar dessa preocupação por conta do feriado prolongado passado, né? A gente espera que de 1 a 2 semanas talvez tenha um maior número de casos e tendo mais casos, a gente sabe que tem mais casos graves que vêm a precisar aí de leitos, né, de internação. Como é que a gente está com os leitos no estado hoje? Perfeito, Michele, a sua lógica, a tua fala aí agora. A gente tem operado entre 80% e 90%. Hoje, o dado de agora que a gente preparou para trazer aqui, a gente está com 80%. Então, está sob controle, a gente sempre tem falado isso, mas lembrando que se a questão das aglomerações, elas acontecem e acontecem de forma fácil, a gente deve ter repercussão disso, mas uma repercussão entre 10 e 14 dias mais ou menos. Bom, aproveitando que a gente estava falando dessa questão da aglomeração,
bem desejada que a gente viu, né, no fim de semana passado. Houve uma reunião de um comitê que foi criado agora, né, Sandro, para discutir a questão da aglomeração nos municípios do interior, nesses turísticos, né, que chamam muitos turistas. E se falou, né, se cogitou a questão de se instalar barreiras sanitárias. Ou seja, as pessoas só entrariam nessas cidades mediante reserva de hotel, reserva, né, para se instalar na cidade. Você acha que essa medida de barreira sanitária é importante nesse momento? É algo relevante que a gente deve realmente implementar isso aí para tentar amenizar e reduzir esse tipo de aglomeração que a gente viu? Michele, é o seguinte, essa questão da barreira sanitária, ela tem sido bastante utilizada, mas a gente tem que levar em consideração que no Brasil os poderes precisam se organizar com relação a isso. Então, teve essa iniciativa do governador, com apoio do Ministério Público, justamente para colocar questões simples que a gente já tem discutido muito também, que a gente não precisa estar fazendo isolamento social, aquele isolamento mais rígido, como foi feito na Europa. Retornamos a algumas atividades, mas que elas precisam seguir protocolos de segurança em saúde, de segurança sanitária, que é o nome que a gente utiliza para isso. Só que a população não está entendendo desse jeito. A gente tem que lembrar que lá em fevereiro, março, teve todo aquele desespero, corre-corre aos supermercados, e hoje, no pior momento da pandemia, parece que está sendo banalizado esse processo. Então, a gente entende que as atividades econômicas voltam, as atividades turísticas podem voltar, mas as pessoas estão esquecendo que existem regras para isso, e não a voltar como era em janeiro, enfim, no ano passado com relação a isso. Então, isso está sendo estudado, isso, a gente tem que lembrar que sempre é uma cooperação de poderes, e que todos tenham a sua responsabilidade nesse processo. Sabe o que eu acho, particularmente, que acontece nesse momento, Sandro, para a gente estar vendo essa situação? Duas questões. Uma, o pessoal já está cansado, né, de ficar em casa, de usar máscara, mas não é porque a gente está cansado que a pandemia acabou. Infelizmente, não funciona assim, né? Está cansado e tudo. E outra questão é que muita gente já está ficando aí imune. Né? Apesar de toda a situação, muita gente vai pegando, você vai tendo aquela imunidade ali, vamos dizer assim, quase uma imunidade de rebanho, próximo onde você está, os meios que você frequenta, a família, quem pegou, que pega. Aí a pessoa pensa, estou livre, não quero me preocupar mais. Tem isso, né? Tem, é importante, mas a gente sempre precisa trazer a informação. A pessoa já pode ter tido Covid, mas tem alguns estudos mostrando agora e discutindo justamente essa possibilidade de reinfecção. Então, tem muita coisa, como é uma doença nova, tem muita questão que ainda precisa ser detalhada. A gente entende essa questão, o que a gente diz do distanciamento social não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém, mas que a gente tem que lembrar que o que foi acordado do ponto de vista de saúde foi o seguinte: a gente retorna às atividades, mas retornar às atividades de forma segura. E a população não está entendendo isso, está banalizando muitas das vezes, e isso infelizmente pode repercutir no número de casos e, como muito bem você falou também, na própria questão de internação e infelizmente de óbitos também. Então a gente tem que pensar que todos os esforços que a gente teve até agora, a gente precisa segurar esses esforços e não simplesmente banalizar e falar, já passou, já acabou. E lembrando sempre aquela mensagem final: a pandemia não acaba porque eu quero. Na verdade, se a gente for pensar, o pessoal da saúde está todo estressado com relação a esse processo. A gente nunca trabalhou como a gente tem trabalhado agora. Então, nós somos os que mais queremos isso. Mas a gente tem que ter a segurança, justamente como responsáveis pela saúde pública do estado de Goiás, justamente para dar a informação certa, correta, a melhor possível para aquele momento. Vamos respirar fundo, gente, ter um pouco mais de paciência, porque a pandemia não acabou, mas a gente quer vencer esse ano, porque a meta do ano, né, Sandra, é a gente sobreviver, a gente terminar com saúde junto das pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, né? Tudo que a gente precisa. Então, um pouquinho mais de paciência. Muito obrigada por participar conosco no TBC Notícias mais uma vez. Uma ótima tarde. Michele, boa tarde para todos. E é sempre um prazer estar aqui trazendo essas informações e essas reflexões que a gente tem que segurar um pouquinho mais, porque está perto da gente começar a respirar mais tranquilo com relação a esse problema. Obrigado, boa tarde. Obrigada.